certo suspense no ar. Mas acho que tudo que foi trazido nessa manhã já nos impacta de uma forma muito grande, né? Acho que e já valeu para mim já. Acho que estar aqui na ilha de vocês e poder ouvir a Dandara cantar novamente. Acho que a última vez que eu ouvi cantar assim ao vivo foi no Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social no Rio de Janeiro. Foi uma noite maravilhosa e finalizamos o encontro no luau na Praia Vermelha. E é muito bom saber que existem várias outras formas de resistência e que a resistência do povo negro na cidade de várias formas e aí a gente continua existindo e resistindo. Eu acho que é muito importante pautar isso. Sabe que todos os espaços que nós temos nos colocado, nós reivindicamos coisas que a nossa ancestralidade traz e traz uma dimensão que é sentir mesmo, que é esse lugar, que não é só esse lugar, que não é só o lugar do corpo dele, né, mas é o lugar da razão, que é o lugar de pensar para além de outras questões. E foi muito bom mesmo. Acho que essa manhã ela já valeu ter me deslocado e poder de alguma forma falar um pouco daquilo que foi me encomendado, né? Apresentar a campanha pela liberdade de Rafael Braga, perseguição política e a lei antiterrorismo em meio ao acirramento da luta de classes, a realidade do sistema carcerário brasileiro e as contradições das atuais políticas de segurança pública, os limites e consequências do encarceramento em massa aliado à seletividade penal. E pensar isso e por onde partir, né, foi a tarefa desses dias. E acho que primeiro eu gostaria de localizar vocês quem eu sou. Eu sou o Fábio, sou estudante de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, militante do movimento negro, assim como já foi anunciado, né, pela camarada aqui. Faço parte de um coletivo negro que é o Quilombagem, um coletivo que se organiza em São Paulo. É um coletivo que ele tem uma perspectiva de difundir ideias revolucionárias. Nós somos um grupo pequeno, nós somos um grupo de 20 pessoas que fazemos formações de educadores para a implementação da Lei 10.639 e também da Lei de Cultura, né, que seria a lei para difundir a história da África e dos afrodescendentes, né, para a implementação dela nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino médio à formação superior. E acompanho também a Amparar, como foi falado aqui, que é a Associação de Amigos e Familiares de Presos em São Paulo, né, e estamos lá próximo também das Mães de Maio. Nós, de alguma forma, fazemos esse movimento em relação ao sistema prisional e é a linha de pesquisa que eu resolvi escolher, porque eu acredito que a pesquisa, para além de sistematizar dados, para além de alguma forma de produzir conhecimento, ela tem que sistematizar a vida. Se ela não dialogar com a realidade concreta, se ela não tiver elementos que possam subsidiar a nossa existência, ela vai ser só mais uma base de conhecimento que em determinado momento vai ser lida, vai ser exposta. Né, como tabular esses dados para que esses dados possam ser dados que venham dialogar com a realidade concreta, como pegar esses dados e pensar como eles podem ser transformados em políticas públicas, como fazer o enfrentamento a partir da coleta de dados, a partir daquilo que a gente produz, seja bibliograficamente, seja estatisticamente, e é fundamental não perder isso de vista. E muito grato também, né? Muito grato pelo convite, muito grato por estar aqui, né, numa semana de serviço social, discutindo a questão racial, a questão étnico-racial na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é muito significativo para mim, muito significativo e pensar em todas as situações que nós temos vivido nesses últimos tempos. Nós estamos com casos de denúncia de racismo, uma banca na Unifesp,
Então é muito importante vir para cá e hoje estar discutindo sobre isso, sabe? E entender como que se dá, né? Como que se dá a formação de serviço social dentro do seu bojo, né? Como se traz a questão social como a matéria-prima, né? Do serviço social. E aí é pensar como se não se baseia o debate da questão racial, sabe? E acho que é fundamental, acho que precisamos construir novas narrativas e entender que a questão racial ela é a principal dimensão da questão social brasileira. Nós estamos falando de formação sócio-histórica. Acho que não podemos negar isso. Acho que os dias são esses. E os dias são maus, mas os dias são esses. Sabe? Acho que de fato nós precisamos trazer isso para dialogar com aquilo que de fato é a nossa formação, que de fato é a nossa profissão. Para além do discurso de falar, não, mas a gente vai atender, a maioria da população que a gente vai atender é negra, então a gente precisamos... Não, para além desse discurso, é entender a formação sócio-histórica do Brasil. A gente está falando aqui de 52% da população brasileira. E aí a gente está incluindo os indígenas também nesse processo. Acho que é entender essa base, sabe? É entender da onde que nós estamos falando, da onde que nós estamos pisando, para abrir esse debate e trazer essa questão. Eu fiquei pensando muito acerca dessa mesa e acerca daquilo que me foi pedido fazer. E eu queria abrir a minha fala falando que hoje no Brasil existem 700 mil pessoas como Rafael Braga. É importante nós pautarmos isso. É de fundamental importância nós pautarmos isso e falarmos que a largos passos estamos chegando, a largos passos já estamos chegando na medalha de bronze do encarceramento em massa no mundo. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. E se compararmos com o que tem acontecido no mundo, há uma diminuição do encarceramento em massa nesses países, né, que estão em terceiro lugar, enquanto o Brasil tem aumentado. Há uma diminuição mais ou menos que se equivale. Enquanto os Estados Unidos, Rússia e China têm diminuído o número de pessoas encarceradas, o Brasil tem aumentado 8% ao ano. Né? Um dado que eu vou apresentar para vocês é que daqui a alguns anos nós vamos chegar muito próximo, né, que em 2075 teremos um preso para cada 10 brasileiros. Isso é muito sério. Isso é muito sério e a gente sabe quem são, nós sabemos quem são esses presos. Nós sabemos como age a seletividade penal. Nós sabemos a cor do cárcere. Nós sabemos a cor do corpo criminalizado. Então é preciso pontuar isso, que hoje 67% das pessoas presas no Brasil são negras. Então nós precisamos entender que esse é um processo de reatualização do processo escravista no Brasil. Ainda mais perverso, porque se olharmos para os dias de hoje, nós vamos ver que a questão moral, ela está fora desse bojo quando se pensa na questão do sistema prisional. Porque hoje a gente vai, de alguma forma, em diversos lugares, fazer uma discussão, os livros de história já contam isso, que passam esse momento da nossa história como um momento vergonhoso que foi a escravidão no Brasil. Os séculos de escravidão no Brasil, hoje eles são contados de uma forma vergonhosa. E sejamos ou não racistas, mas o que está posto é que de alguma forma isso é uma mancha na história do nosso país. Diferente do cárcere, que tem outra leitura. Hoje, se aprisionar pessoas não traz nenhuma conduta moral que seja vergonhosa. Porque nós vivemos numa sociedade punitiva e vingativa. Que de alguma forma não há justiça, de fato, sem justiça social. E aí nós precisamos entender
que é isso? O que nós estamos falando? Porque se estabelece outras relações dentro desse processo do sistema criminal brasileiro, né? Nós caminhamos a largos passos para a construção de um Estado penal, sem qualquer possibilidade de um Estado social. Nunca vivemos isso. Se pensarmos na Europa, se pensarmos no estado de bem-estar social e o recrudescimento a partir de um movimento de tolerância zero que surge nos Estados Unidos na década de 70, e todo esse processo de recrudescimento do encarceramento das pessoas é a resposta que o sistema capitalista, o sistema que morre gente, dá para os conflitos. Essa é a resposta que o sistema capitalista tem dado. E é de fundamental importância refletirmos sobre isso e qual é a atuação profissional em relação a isso. Como caminhamos para pensar políticas que de fato possam garantir o direito dessas pessoas que foram cerceadas. No momento que se prende alguém, essas pessoas são cerceadas do seu direito de ir e vir, tão somente. Mas se perde toda a humanidade naquele lugar. Então é bem complicado, assim, quando foi me falado da questão de pensar políticas de segurança pública, eu fiquei tentando entender o que é isso, o que estava querendo se falar enquanto se pensava disso, porque eu fiquei assim, eu falei, hoje pode-se considerar um juiz criminal um agente de segurança pública? Eu acredito que sim. Já perguntando e respondendo, eu acredito que sim. E isso é bem sério. Isso é bem sério. Porque tem todo um sistema de justiça e o juiz está na ponta executando isso como se ele fosse um agente público de segurança. E isso nos apavora. Né? Nós estamos acompanhando, né? Ontem começou um seminário internacional do IBCCRI, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, lá em São Paulo, e nós estamos acompanhando esse seminário. Saio daqui correndo e volto para lá. E, esse instituto ele é construído a partir, né, hoje, esse ano ele completa 25 anos e ele foi construído pós-massacre do Carandiru. 149 operadores do direito se reuniram para buscar respostas em relação àquilo que tinha acontecido naquele 2 de outubro em São Paulo, onde mais de 100 pessoas foram brutalmente assassinadas. Foram assassinadas pela polícia, foram assassinadas pelos agentes de segurança pública. E esses mesmos agentes de segurança pública foram soltos por esses juízes criminais, que também são agentes de segurança pública, ou se colocam como. Porque há tempos estava acontecendo o julgamento em São Paulo, e a última sentença ano passado inocentou os policiais que estavam à frente dessa ação da polícia, no período do governo Fleury em São Paulo, que não é diferente do período do governo Alckmin, que tem acontecido tantas outras atrocidades em São Paulo, que não é diferente do período do governo do PT em órgãos federais, a construção de presídios federais, presídios que violam cada vez mais os direitos das pessoas presas, presídio que isola as pessoas e vai criando diversas outras situações, como situações que agravam a saúde mental. Pensarmos em questões, e temos refletido muito sobre algumas coisas. Participo de um núcleo, né, que é um grupo de ensino, pesquisa e extensão que discute sociedade punitiva dentro de uma perspectiva de abolicionista, né? Nós somos abolicionistas penais, reivindicamos isso, reivindicamos o abolicionismo porque entendemos que esse processo de encarceramento em massa no Brasil é a reatualização do processo escravista. E se nós estamos linkando com todas as outras situações que possam estar acontecendo, como a privatização, como o projeto de privatização dos presídios, se nós entendemos que uma pessoa custa R$ 1.600 por mês
o Estado para se retroalimentar dentro daquele lugar, um lugar insalubre, um lugar que não dá condição nenhuma. Fica pensando onde que fica, para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai, a maior parte dele vai de fato para a manutenção daquele lugar. Então você está alimentando um lugar que comprovadamente não deu certo, e que a gente sabe que já não deu certo, porque se aponta a todo momento situações, né, no começo do ano agora, o que aconteceu aqui para cima, no norte, né, em Amazonas, Manaus, e o debate que tem se feito a partir disso, falando que é a crise do sistema prisional. Não dá para apontar isso como crise porque nunca deu certo. Não dá para falar que algo faliu, já que algo já nasceu morto. Então a gente precisa entender porque é isso, né? Porque uma instituição do século XVII que ainda age como instituições anteriores que praticavam o suplício. Porque não é diferente. Porque os processos na Idade Média dos supliciados não é diferente do que aconteceu em Manaus, como se arranca a cabeça de uma pessoa e se naturaliza isso de uma forma tão banal. Onde os agentes de segurança pública deixam isso acontecer e depois entram para recolher os corpos. Acho que é desse lugar que nós estamos falando, e é desse lugar que a gente está falando quando a gente pensa em Rafael Braga. É esse sujeito da seletividade, é esse suspeito padrão. Rafael Braga não estava naquela manifestação de junho de 2013, estava voltando para sua casa, morava na Vila Cruzeiro, e naquele momento ele era uma pessoa que trabalhava na rua, e para não gastar o dinheiro que ele conseguia como catador, ele voltava para um casarão próximo ali à Lapa. Ele vazia a moradia naquele espaço. E foi preso na frente daquele casarão, portando uma garrafa de pinho-sol e uma garrafa de cândida, que depois foi comprovado pelo esquadrão antibomba que aquilo não é bomba, gente. E ele foi preso como um possível terrorista. E aí entender esses outros elementos, né, que nesse mesmo governo que antecedeu esse governo ilegítimo, foi decretado uma lei antiterrorismo. Né? E aí entender o perigo disso para nós, entender como que se usa isso para de alguma forma criminalizar os movimentos sociais, para dar mais potência para a criminalização da pobreza, porque é isso que vivemos. Essa seletividade ela tem também base territorial. A gente tem base territorial e a partir também do último pronunciamento do novo capitão da rota em São Paulo, fica muito latente essa base territorial, onde ele fala que a averiguação de pessoas suspeitas ela tem que ser diferente na periferia e nos Jardins. Jardins é um bairro nobre em São Paulo. E aí a gente entende quem circula nos Jardins e quem circula nas periferias. E aí é compreender esses processos, que são processos de uma construção de sociedade. Essa sociedade ela é punitiva e vingativa. E todo esse movimento que tem acontecido em prol Rafael Braga só tem de alguma forma só tem deixado cada vez mais inquieto esse sistema de justiça. Isso tem de alguma forma provocado um ódio muito grande deles, porque eles não admitem que se possa estar fazendo toda essa movimentação por um sujeito que tem milhares lá dentro e é o sujeito padrão para ser de alguma forma preso. Então todas as respostas negativas que têm acontecido em relação à questão do caso do Rafael Braga é de alguma forma eles de fato se posicionarem cada vez mais daquilo que eles de fato são. Eles estão dentro de uma instituição de uma estrutura racista. E eles não vão permitir que qualquer movimento possa fazer uma campanha aos moldes da campanha Liberte Angela Davis, que teve uma repercussão mundial, que o Partido Comunista se organizou mundialmente em prol de Angela Davis.
E aí é entender como tudo isso está posto e como que a gente vai pensar na perspectiva de reverter esse quadro. O que se faz? Qual que é a atuação da assistente social dentro das unidades prisionais? Será que o assistente social, junto com o psicólogo, na construção da equipe psicossocial, ele tem de alguma forma balizado aquilo que o sistema de justiça estabelece? Será que ainda hoje a assistente social está assinando exame criminológico e balizando que aquele sujeito que cumpriu a pena dele, ele de alguma forma ele ainda é um perigo para a sociedade e precisa ser reavaliado? Nós ainda usamos a patologização, ainda usamos os métodos lombrosianos para estabelecer a lei nesse Estado de Direito democrático. Então é de fato um debate que para nós é muito caro, um debate que o serviço social não consegue fazer, né? Pouquíssimo tempo na atuação sócio-jurídica, mas acho que, para além da construção de notas técnicas, a gente precisa, de fato, dialogar melhor com os outros saberes e saber qual que é o lugar do serviço social nesse campo. Acho que é fundamental, e isso é muito difícil nesses tempos de desmontes. Estamos vivendo a verdadeira barbárie em São Paulo, com esse atual prefeito agora. Agora nós de fato resolvemos tratar a questão das drogas como uma questão de volta dos manicômios. Nós tínhamos um projeto em São Paulo, projeto de Braços Abertos, que era um projeto que tinha uma iniciativa de alguma forma garantir a autonomia dos sujeitos moradores ali daquela região de São Paulo do centro, conhecida como Cracolândia. E esse prefeito chegou. No começo da gestão dele, a proposta é limpar aquele lugar. É limpar aquele lugar porque aquele lugar é o centro velho de São Paulo e há uma forte especulação imobiliária. Então a gente valoriza mais prédios do que vidas. Inclusive foi demolida uma casa com uma pessoa que morava ali. Então é desse lugar que nós estamos falando, do lugar da extrema barbárie, que vê o cárcere como algo comum, que vê o cárcere como um lugar que de fato essas pessoas deveriam estar. E o cárcere é uma resposta do Estado para toda violação de direito, para toda negação do mesmo. Porque parece que esse lugar é um lugar mágico, porque se resolve vários problemas quando você encarcera uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Você resolve os problemas de desigualdade social quando você encarcera um contingente de pessoas. Porque você resolve o problema da moradia, você resolve o problema da saúde, você resolve o problema da educação. É o maior projeto de habitação que existe no Brasil. É o sistema prisional brasileiro. O maior projeto de habitação que existe no Brasil. Onde moram 700 mil pessoas num lugar que não caberia nem 200. Ele é o maior projeto de habitação no Brasil. E é essa a resposta que o Estado tem dado. O aprisionamento cada vez mais de pessoas. E Rafael Braga, ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Toda essa movimentação, ela vem acontecendo, mas ela efetivamente não garante um debate mais amplo sobre todos esses processos. E é desse lugar que nós precisamos falar. Eu fiquei pensando, eu acompanhei algumas ações, da campanha Liberte Rafael Braga, participamos de uma das últimas manifestações que foram 30 dias por Rafael Braga, fizemos um programa de rádio lá, nós temos uma rádio web lá na Baixada, lá na Unifesp, que é a Rádio Silva, radiosilva.org, e nós temos um programa lá que nós tocamos lá, o nosso grupo de ensino, pesquisa e extensão em sociedade punitiva toca, que são as terças-feiras, a
para discutir as questões dos direitos humanos do sistema prisional. E lá nós fizemos essa campanha e fomos falando de todo o processo que tem passado o Rafael Braga. Rafael Braga hoje ele se encontra com tuberculose. E fico muito temeroso pela vida desse sujeito, porque provavelmente ele vai ser mais um sujeito assassinado por esse Estado. Ele está passando por esse processo. O genocídio não só é quando o policial atira, quando ele saca do seu revólver e defere uma bala sobre o corpo negro. Todo esse processo é um processo de fato matar esse sujeito. Ele primeiro foi condenado a 5 anos, depois ele saiu, conseguiu um trabalho com um grupo de advogados que é um coletivo que trabalha na perspectiva dos direitos humanos. Houve toda uma mobilização. A campanha tem uma proposta de acompanhar os familiares. Então a dona Adriana, que é a mãe dele, essa semana ela está em São Paulo participando de um seminário Quebrando as Grades, que é um seminário que foi organizado por essa associação, por um grupo de pessoas que estavam ligadas a essa associação que eu citei aqui no começo, que é a Ampará, Associação de Amigos e Familiares de Presos. E a gente vê que os processos na vida desses sujeitos são processos que deixam cada vez mais latente e flagrante essa seletividade penal. Ele saiu durante um período, aí ele conseguiu o semiaberto. E aí, após conseguir o semiaberto, ele já estava trabalhando nessa ONG, que são defensores de direitos humanos, que eles começam, né, a puxar a campanha. Ele é preso em 2013, e aí vai ser anunciado, denunciado, e várias mídias alternativas vão publicizar isso, porque o que acontece? Ele foi o único preso político, de fato, que continuou encarcerado pós-manifestação de 2013. Mas, para além disso, eu acredito que essas 700 mil pessoas presas são presas políticas. Porque a gente precisa entender a política como centro da vida. A gente precisa entender que tudo isso é político. Todo esse movimento ele é político. Não pode desassociar isso, porque de fato é isso que esse Estado quer. Que a gente desvincule isso a uma ação política de controle de corpos negros, de controle da classe trabalhadora, de controle para criminalizar a pobreza. Então é fundamental entender isso. E quando ele ganha o semiaberto, né, depois de vários processos de negação, a prisão preventiva é negada e todos os outros processos, aí ele ganha o semiaberto e ele vai progredir de regime, né, em outubro de 2014. E aí ele começa a trabalhar com esses defensores, consegue um trabalho no escritório desses defensores, e aí um belo dia, voltando do trabalho, porque ele trabalhava e voltava para o semiaberto, né? Aí um belo dia ele olha uma foto, uma frase na parede e resolve, né? Incentivado pelo advogado que estava acompanhando ele, vamos tirar uma foto e tal. Ele tira essa foto do lado dessa frase, e essa frase é: você só olha da esquerda para a direita e o Estado te esmaga de cima para baixo. E essa foto é publicada nas redes sociais. Após a publicação dessas fotos nas redes sociais, ele é penalizado e volta para o fechado. Então é desse lugar que a gente está falando que esse juiz criminal age. Esse juiz criminal ele é um agente de segurança pública. Ele age que nem o carcereiro age, ele age que nem o policial age quando prende em flagrante uma pessoa que está ali no pequeno varejo das drogas e determina que aquela pessoa é um traficante. É desse mesmo lugar.
É nesse mesmo lugar. Esses dias eu fiquei pensando sobre essas questões e eu falei, nossa, e o debate é esse, né? A terminologia que se usa é a guerra às drogas. Aí esses dias eu fiquei pensando, eu falei, olha que coisa maluca, guerra às drogas. Numa guerra existe um conflito de determinado grupo em relação a outro, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha que maluco. Esse grupo que está em guerra com outro grupo, ele vai para um tribunal de justiça e ele é a testemunha de acusação desse outro grupo. E é ele mesmo que prende. E aí fica confuso para mim, porque aí o policial também é juiz. Porque um policial não vai mentir se falar que você estava com X de drogas e a partir disso você é traficante. Qual a palavra dele na frente do juiz? Então essa pessoa automaticamente ela já está condenada. E dessas 700 mil pessoas presas, a gente pode colocar esse número de 30%. 30% de pessoas do Brasil são presas por conta do tráfico. E se nós trazermos os números das mulheres, são ainda mais alarmantes. Mais de 70% das mulheres encarceradas hoje no Brasil são encarceradas pelo tráfico. E esses números eles são assustadores. Em 2000, havia 5.600 pessoas, né, mulheres presas. Em 2014, o número saltou para 37.400. E em 2016, chegamos a 44.700 pessoas. Esse número ele aumentou nesse período de 16 anos quase 700%. E se nós formos pegar as regiões fronteiriças, esses números podem chegar ainda mais, aumentar ainda mais. Nas regiões fronteiriças nós podemos chegar a 90% das mulheres presas em determinados locais por conta do tráfico. Então, pensar em medidas para combater o encarceramento em massa é pensar que de fato nós precisamos colocar na pauta do dia o debate sobre a lei de drogas. Acho que fazer o debate, fazer o enfrentamento dessa questão é de fato entender que a gente precisa avançar no debate. E não é um debate para garantir que a gente fume nosso baseadinho tranquilo, porque isso a gente já faz, tá gravando, né? Mas isso a gente já faz aí nas nossas universidades federais, tranquilo. Mas é essa locomoção para o varejo, é isso que volta, e como que se chega lá, e como que a gente volta para cá, tranquilo, e depois a gente não sabe o que está acontecendo naquele território. Depois a gente volta para aquele território, aquele moleque que serviu a gente não está mais lá. E a gente não reflete sobre, nossa, o que aconteceu? Onde será que ele foi parar? A gente não reflete sobre isso e tal. Então o debate antiproibicionista ele tem que ter uma outra dimensão, ele tem que estar linkado com todas essas questões. Entender que de fato se a gente fizer um debate pela desregulamentação das drogas efetivas, a gente vai estar de fato fazendo um debate pela diminuição do genocídio da população negra no Brasil. Porque é isso, porque é o que sobra. É o que sobra. Quando não estão sendo mortos, eles estão sendo encarcerados. E esse projeto de sociedade, ele nos aponta para algo muito mais temeroso. Que de fato boa parte da população negra nesse país, ela já nasce morta. Porque quando se não tem perspectiva de futuro, o que se espera de fato para avançar? Na construção da sua humanidade. E de que lugar que a gente está falando? É um lugar que determinados lugares, é um lugar que esse país ainda não nos reconhece como humano. É um lugar que quando a gente entra em algumas faculdades e vê algumas frases e vê algumas coisas que são colocadas, como aconteceu esses tempos no Mackenzie, fora macacos cotistas e tantas outras questões, é desse lugar. É desse lugar de não humano que a gente está falando.
que essas pessoas estão encarceradas. E não é diferente, porque se você não é humano, pode se arrancar uma cabeça e simplesmente no outro dia noticiar que é a crise do sistema prisional, sem fazer nenhuma reflexão sobre esse processo de moer gente. Mas esse é o sistema que nós vivemos. O sistema capitalista é o sistema de moer gente. É uma grande máquina de moer gente. E nós precisamos de fato entender como que se avança em relação a isso. A gente precisa refletir muito. Os dias são maus e a gente precisa de fato refletir muito para ver como que a gente consegue avançar em relação a isso. Como propor algo novo, como ser de fato propositivo em relação a esse debate, né? E pensar nas alternativas penais, pensar que as alternativas penais elas também ainda têm esse modelo punitivista, pensar nas medidas que os meninos sofrem de liberdade assistida, ainda é um modelo punitivista, dentro de uma perspectiva de penas alternativas. Ainda estamos penalizando as nossas crianças e levando para instituições que são instituições preparatórias para o presídio. As escolas no Brasil elas são instituições que preparam os nossos jovens para o presídio. E aí a gente precisa pensar qual que é esse modelo de educação que nós temos, como a universidade ela pode de alguma forma produzir algo que seja diferencial para pensar, porque a universidade está de alguma forma construindo essa nova perspectiva de formadores. Então é fundamental. Eu estava ali sentado ali do lado da professora e ela estava falando sobre a importância de ensino, pesquisa e extensão. E a relação dela, né, com a sala de aula e tal, né, esse distanciamento que existe às vezes de você estar ali falando e nesses outros espaços você sente que é uma maior interação, que de alguma forma o tripé da educação pode proporcionar isso, mas hoje a gente não tem base financeira para custear isso, a gente não tem material que possa de fato dar elementos para subsidiar o ensino, a pesquisa e a extensão, mas a gente está no front, aquilo o pouco que tem para de fato fomentar esse debate. Acho que é pensar numa perspectiva de levar essas questões tirando do centro para as periferias, sabe? Tem crescido muito o aumento de cursinhos populares, que tem tido uma proposta de fato de uma educação que possa pensar uma outra universidade, porque é isso, né? Ela não pode ser constituída como um ente acima dos demais. A gente precisa pensar aqui, como que a gente produz aqui para transformar a realidade concreta dessas pessoas que estão ali do outro lado. Porque é uma distância muito grande, né? A gente vai falar de determinados temas, a gente vai falar de determinadas situações, há algo que é um ente fantasioso, que não nos aproxima de fato para dialogar com aquilo que está posto hoje. Então, meu tempo está acabando, eu sou prolixo, eu trouxe um monte de papel, um monte de coisa, queria apresentar um trabalho que um camarada agora tá lá nesse congresso internacional do IBCCRIM apresentando, que é o Corpo Negro Criminalizado nos Cárceres Brasileiros. Queria também pedir a força de vocês aí, eu tenho uma rifinha ali com cinco livros ali de ciências criminais, que apontam para essas questões, e a gente está passando uma rifinha aí com R$2 o número para custear na saída para o Seminário Internacional de Prisões que vai acontecer na UFPE nos dias 27, 28 e 29 de setembro. É um seminário da ANDEP e lá nós vamos apresentar também um outro trabalho. E é isso, é a forma que a gente tem encontrado para fazer esse enfrentamento, é a forma que a gente tem encontrado para anunciar e denunciar a situação de seletividade no cárcere brasileiro.
E para além disso, né, esse domingo nós estávamos acompanhando as famílias no Centro de Detenção Provisória 1 de Pinheiros, que no começo do mês aconteceu uma rebelião lá em São Paulo, e viveu durante 2 semanas um estado de exceção, onde o diretor não permitia que nenhuma organização dos direitos humanos entrasse para ver qual era a situação dos presos. E os familiares desesperados, saindo da ambulância, eles não sabiam quem que estava saindo naquela ambulância. E durante um período a gente vivenciou isso junto com essas famílias. E temos vivenciado todas as situações. Ontem nós estávamos no seminário e chegou uma notícia de que um adolescente tinha sido assassinado pela polícia lá na região do Capão Redondo e que ao receber a notícia a mãe veio a falecer. Então esse é o projeto desse Estado. Esse é o projeto desse Estado. E aí é entender, quando a gente está falando de 700 mil pessoas presas, a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas envolvidas nesse processo. Porque ninguém é uma ilha. Porque existem relações que estão intrínsecas a esse processo e que estão vivenciando isso cotidianamente, que é a sobrepena sobre os familiares de pessoas presas. É a questão da visita vexatória. Acho que é todos esses processos que precisam ser denunciados. É todos esses processos que precisam ser denunciados. E como de fato a gente tem avançado em algumas coisas e retrocedido em outras e a gente precisa continuar caminhando. E a gente precisa continuar caminhando e isso precisa ser pauta. Isso precisa ser pauta, sabe, dos movimentos que pensam de fato numa outra ordem societária. Porque eu não consigo conceber uma outra ordem societária com prisões. Ou nós vamos estabelecer outra forma de resoluções de conflito. Ou a gente vai retroceder. Porque hoje nós temos uma instituição que aprisiona as pessoas, mas que comete as mesmas ações que no século XIV era cometida como suplício. Então a gente está só fundindo as instituições. Mas precisamos de fato pensar em instituições que possam de alguma forma romper com essa lógica e garantir o direito dessas pessoas. Porque já deu, acho que já deu. A gente está há muito tempo vivendo esse processo e a gente precisa entender que esse debate ele não contempla, o debate dos direitos humanos não contempla, porque a gente precisa entender o que direitos humanos é esse, quem são esses humanos. Quando a gente ainda tem um grupo de pessoas que são vistas como inumanas. Então acho que é isso. Acho que devo ter passado do meu tempo, mas muito bom, acho que refletir com vocês, acho que pensar tudo isso e bora sistematizar isso para a realidade concreta, para a gente poder transformar essa sociedade. Porque do jeito que está, não tem como ficar. Quando a gente acha que nada pode piorar, sempre piora mais um pouquinho. Só que a gente ainda insiste. Existia um projeto que foi pensado há um tempo atrás, que foi elaborado, na verdade, né? Um projeto de democracia racial, que nos contava que nos dias de hoje a população negra já não existiria pelo processo de embranquecimento, o projeto construído dessa sociedade. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui anunciando isso. Então é importante não perdermos isso de vista, porque é isso que tem que nos mover para a luta. Muito obrigado.